Oi pessoal, faz tempo que eu não me encontro com vocês por esse canal, né, pelo programa Biotônico Cultural, e agora eu venho fazer um programa um pouco diferente. Vocês vão ver que ele não vai ter edição, vocês vão ver que volta e meia eu vou estar olhando para baixo para ver meu caderninho de anotações, para ver a minha cola, porque eu vou falar um pouco hoje sobre a Lei Emergencial Aldir Blanc. Tem algumas pessoas vieram me perguntar. Eu achei que era importante, achei que era oportuno vir conversar com vocês aqui. Eu vou trazer um programa por semana, um programa cada dia dessa semana, até sábado, porque está tendo um curso de formação da lei, né, no canal da Emergência Cultural. Então eu vou vir aqui trazer um resumão para vocês, e para ser mais dinâmico o meu trabalho, então esse vídeo vai ser corrido, não vai ter corte, vai ter erro, vou ter eu gaguejando, vou ter eu falando merda, mas enfim, fica um pouco mais dinâmico também, eu consigo trazer as informações para vocês de forma mais ágil, tá? Se por acaso tu viveu numa caverna e não sabe o que é a Lei Aldir Blanc, então vou recapitular rapidamente. A Lei Aldir Blanc, ela surgiu a partir de diálogos entre diversos deputados e uma formação de várias mãos, assim, no sentido que teve webconferência, teve participação de setores na construção de textos. Surgiu a partir do PL 1075, de autoria da deputada Benedita da Silva, e depois a relatora virou a deputada Jandira Fegali. É uma construção que então passou na Câmara de Deputados há 2 semanas atrás. Passou com a maioria massiva dos votos, todos os partidos votaram a favor, com exceção do Partido Novo. E no Senado ela foi votada na última quinta-feira e ela foi aprovada por todos os senadores, com abstenção de um senador somente. Então é uma lei que é um marco histórico, ela vem com muita força, traz muita força, e também é um exemplo da articulação política do nosso setor, que mandou e-mails, entrou em contato com deputados, senadores, fez tuitaço, enfim. Eu acho que ela serve também para a gente mensurar o quanto a nossa capacidade de mobilização pode trazer políticas para a cultura bastante profícuas. Então, a lei ela é um socorro, é uma necessidade emergencial, mas é também, numa análise, se não me engano foi o Célio Turino que falou, numa análise mais profunda, ela é também um marco da nossa articulação, né? É uma oportunidade bastante interessante que a gente, por necessidade, acaba articulando, mas que pode ser repensado isso para outros momentos, que mesmo diante da pandemia a gente consegue realizar as coisas de forma solidária. Então como é que funciona agora os ritos, né? A lei ela foi aprovada no Congresso, tem os trâmites finais, assim, que eu já não vou saber como é que funciona exatamente, mas o Congresso dá o carimbo e entrega ao presidente. O presidente tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Ele pode sancionar ela completamente, o texto na íntegra, ele pode vetar completamente, ele pode sancionar parcialmente, ele pode vetar parcialmente. Vamos para cada um dos casos. Sancionando totalmente, segue adiante, depois eu falo dos detalhes, né? Esse é o cenário ideal. Sancionando parcialmente, a parte que ele sancionou segue para os encaminhamentos normais, a parte que ele vetou volta para a Câmara de Deputados, e a Câmara de Deputados pode concordar com o veto ou derrubar o veto. Para derrubar o veto eles precisam de maioria de 2/3 para derrubar o veto. Então, se eles derrubarem, como na Câmara antes a votação foi massiva, eu acho muito difícil, diante de uma possibilidade de veto do presidente, a Câmara não derrubar esse veto. Inclusive, é esse o acordo que os deputados têm feito para o texto ser aprovado na íntegra, caso não seja uma articulação então pluripartidária para derrubar o veto. Se ele vetar completamente, então também acontece essa situação, vai para a Câmara e possivelmente eles derrubam o veto. Como o cenário foi muito favorável, como eu disse, acho muito difícil esse veto não ser derrubado. Tá? Essa lei repassa 3 bilhões de reais, é uma quantia de dinheiro bastante significativa. Desses 3 bilhões, 1,5 bilhão é repassado para os estados e 1,5 bilhão é repassado para os municípios. E o que essa lei, quais os pontos principais que atende essa lei?
renda emergencial de R$600, aquela renda emergencial de R$600 por 3 meses que os artistas não tinham sido contemplados, pois agora eles serão contemplados a partir dessa lei. Subsídio mensal para espaços culturais, que pode variar de 3 a 10 mil reais, tá? E editais de chamadas públicas e prêmios. Esses editais eles podem ser para ações online, né? Quem pode ser contemplado nessas questões? O trabalhador da cultura, tá? E os espaços culturais organizados mantidos por artistas ou pela sociedade civil. Não podem ser contemplados fundações e espaços públicos, bem como mantidos por empresas, corporações e pelo Sistema S. O Sistema S já tem dotação própria, então ele não é contemplado por essa lei. Essa lei também prevê linhas de crédito, que elas podem ser pagas em 36 meses, com parcelas reajustadas pela Selic e carência de 180 dias, para empresários da área da cultura poder, inclusive, renegociar suas dívidas, utilizar essa verba para renegociar suas dívidas, tá? Ela também estabelece que leis de incentivo, ela prorroga por 1 ano a aplicação de recursos relativos às leis de incentivo, tá? Com adiantamento dos recursos, inclusive. Tá? Essa lei ela tem dotação orçamentária da União a partir do superávit nacional de cultura, apurado em 31 de dezembro de 2020. Tá? E quanto às contrapartidas, recebendo essa verba, quais as contrapartidas? Elas vão ser dadas principalmente no caso do subsídio, pelas próprias instituições, após o reinício de suas atividades, em um acordo amplo entre os entes federados e os artistas. Eles têm a intenção de direcionar principalmente para a área da educação, para amparar as escolas públicas, amparar o setor da educação. Tá? A partir disso, então, o que nós temos? Nós temos, quando o presidente sanciona, imaginando o cenário ideal que ele sancione a lei, nós temos 15 dias para transferência dos valores para os entes. Depois da transferência para os entes, depois desses 15 dias tem que ser transferido para os entes. A compreensão, como não se diz na lei se é 15 dias úteis, a compreensão por parte dos relatores é 15 dias corridos, né? E depois os municípios e os estados têm 60 dias para execução ou devolução do recurso. Isso é bastante importante. A gente começa a entrar nos pormenores, né? Por quê? Porque é muito recurso e diversos municípios não estão acostumados a receber tanto recurso para a cultura. Aí cabe aos artistas, sociedade civil, principalmente aos conselhos de cultura, se utilizar das premissas em que estabelecem eles nos municípios de fiscalização, e se eles tiverem um caráter deliberativo, também um caráter deliberativo por uma construção equânime, uma construção que realmente salvaguarde os artistas nesse momento de pandemia. É muito importante isso. Outra coisa importante é que os recursos serão passados prioritariamente de fundo a fundo, ou seja, do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Municipal. Eu vou todos os dias aqui foi um resumo bem rápido, eu vou todos os dias aqui trazer mais detalhes da lei. Tá? Isso aqui foi um resumão das coisas. Se vocês gostaram, se curtiram e se tem dúvidas, coloquem as dúvidas aqui nos comentários. Se eu souber, respondo no próximo vídeo. Se não, daqui a pouco, se tiver bastante dúvida, eu posso acabar realizando uma live no domingo, somando essas dúvidas todas, juntando essas dúvidas todas e buscando respostas aí. Ainda é um processo novo. Estamos todos descobrindo essa lei, né? Descobrindo como funciona essa lei, mas essa é uma lei que vem muito oportuna e é uma lei que realmente vem para nos amparar de uma forma que até então, pelo menos na região aqui onde eu moro, eu não vi algo parecido, né? Eu acredito que nenhum estado fez algo parecido. Alguns estados já têm feito ações muito felizes, mas nenhuma lei tão potente quanto essa. Certo, pessoal? Não esquece de deixar o joinha e nos encontramos amanhã, mais ou menos no mesmo horário, mais ou menos por volta das 9 da noite. Valeu, até mais!